Imagine duas partículas separadas por uma distância tão grande que poderia levar anos-luz para a luz viajar de uma até a outra. Agora, imagine que, se algo acontecer com uma delas, a outra reage instantaneamente, como se estivessem ligadas por um fio invisível que ignora todas as leis da física clássica. Não importa se elas estão lado a lado ou em lados opostos do universo. Essa ligação misteriosa existe e é chamada de emaranhamento quântico. Albert Einstein, um dos maiores gênios da história, achava isso tão absurdo que o apelidou de ação fantasmagórica à distância. Mas, apesar de parecer mágica, hoje sabemos que é real. E não só isso, ela está no coração de tecnologias que podem mudar o mundo, como computadores quânticos e comunicações invioláveis. Fique comigo até o fim desta história, porque vamos explorar como funciona esse fenômeno que desafia o senso comum, o que a ciência já descobriu sobre ele e por que o emaranhamento quântico pode ser a chave para o futuro da física e da tecnologia. O emaranhamento quântico é uma consequência direta das estranhas leis da mecânica quântica. O conjunto de regras que governa o comportamento de partículas subatômicas, elétrons, fótons, quarks e afins. No mundo quântico, as partículas não têm propriedades fixas até serem medidas. Em vez disso, elas existem em uma espécie de sobreposição de estados, como se estivessem fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quando duas partículas interagem de uma certa maneira, seus estados quânticos passam a ficar entrelaçados. Isso significa que, mesmo separadas por uma grande distância, suas propriedades se tornam dependentes uma da outra. Mude uma, e a outra muda instantaneamente. Não há um atraso, não há um sinal viajando pelo espaço acontece ao mesmo tempo, como se a distância simplesmente não existisse. Esse comportamento é impossível de explicar com a física clássica, que exige que qualquer informação viaje no máximo na velocidade da luz. E é justamente isso que intrigou Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen em 1935, levando ao famoso artigo EPR, no qual eles argumentavam que a mecânica quântica deveria estar incompleta. Para eles, deveria existir algum tipo de variável oculta, que determinava o comportamento das partículas, mas que ainda não havia sido descoberta. Por décadas, essa foi apenas uma questão filosófica. Mas em 1964, o físico John Bell propôs um teste matemático, o famoso Teorema de Bell, para determinar se a mecânica quântica realmente permitia essa conexão instantânea ou se existiam variáveis ocultas locais que a explicavam. Quando os experimentos começaram a ser feitos nos anos 80 e 90, os resultados foram claros. O emaranhamento quântico é real e não pode ser explicado por variáveis ocultas locais. O que isso significa na prática? Significa que a natureza, em seu nível mais fundamental, não respeita a intuição que temos sobre separação física e causalidade. O universo, no fundo, parece funcionar como um todo indivisível, onde partes distantes podem agir como se fossem uma só. Mas o que podemos fazer com isso? A princípio, o emaranhamento não permite enviar informações mais rápido que a luz, isso violaria a relatividade de Einstein. No entanto, ele abre portas para tecnologias revolucionárias. Uma delas é a criptografia quântica. Ao usar partículas emaranhadas para transmitir chaves criptográficas, qualquer tentativa de espionagem seria detectada instantaneamente, porque medir uma partícula altera seu estado. Isso poderia criar redes de comunicação absolutamente seguras, imunes a hackers. Outra aplicação é a computação quântica. Qubits, as unidades de informação quântica, podem ser emaranhados, permitindo processar múltiplas possibilidades simultaneamente. Isso pode tornar certos cálculos exponencialmente mais rápidos do que qualquer supercomputador clássico seria capaz de realizar. E talvez a mais intrigante, a teleportação quântica.
Embora o nome sugira transporte físico, o que realmente se teleporta é o estado quântico de uma partícula para outra, usando um par de partículas emaranhadas como canal. Isso já foi feito em laboratório com fótons, elétrons e até pequenos grupos de átomos. A distância recorde até agora ultrapassa 1000 quilômetros e a técnica pode, no futuro, ser usada para transmitir dados quânticos para satélites e redes globais. Apesar dos avanços, ainda há mistérios profundos sobre o emaranhamento. Será que ele pode revelar algo sobre a natureza do espaço e do tempo? Há físicos que acreditam que o emaranhamento está diretamente ligado à estrutura do próprio universo, talvez até à gravidade quântica, a tão procurada unificação entre a teoria quântica e a relatividade geral. Alguns chegam a sugerir que o espaço-tempo, a teia onde tudo existe, pode ser construído a partir de padrões de emaranhamento entre partículas fundamentais. Se isso for verdade, o emaranhamento não é apenas um fenômeno curioso, é o alicerce da realidade. O que começou como um paradoxo para Einstein hoje é um dos campos mais ativos da ciência moderna. Experimentos continuam sendo realizados em todo o mundo, usando lasers ultrapotentes, satélites dedicados e detectores sensíveis para explorar os limites desse efeito. O satélite chinês Mícios, por exemplo, já realizou transmissões de emaranhamento quântico entre continentes, provando que a tecnologia pode funcionar em larga escala. E, enquanto isso, a física teórica continua tentando responder à pergunta mais estranha de todas. O emaranhamento é uma característica do universo, ou o próprio universo é um gigantesco sistema emaranhado? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa. Compreender o emaranhamento quântico não é apenas entender uma das propriedades mais estranhas da natureza, é dar um passo para desvendar o próprio código-fonte da realidade.